E aí galera, tudo bem? Mais uma vez aqui Thiago Santana, Cristiano Mantovani, com a nossa última transmissão diretamente de Madrid, após o término aí da Euro FM 2017. Nós estamos aí em trajes civis, que daqui a pouquinho a gente está indo para o aeroporto para voltar para o Brasil. E falar um pouquinho sobre o último dia dos debates. Tivemos novamente assuntos diversos que passaram por sustentabilidade, tecnologia entrou de novo na discussão. Mas um ponto que eu queria chamar a atenção, que foi tema de 3 ou 4 palestras neste último dia, foi sobre as consequências dos estudos que estão sendo conduzidos com os novos locais de trabalho, com as novas arquiteturas flexíveis e quais são as consequências disso na produtividade dos colaboradores, dos empregados. Um estudo que eu quero chamar a atenção é do Lisman Institute, onde ele fez um survey com uma série de empresas que já adotaram ambientes flexíveis e quais eram os maiores problemas ou as maiores frustrações que os colaboradores desses ambientes têm sentido. E um dos pontos que tem chamado bastante atenção é com relação ao ruído. Eles trouxeram para a mesa a questão de que muito pouco se fala do ponto de vista de engenharia acústica nesses novos ambientes de trabalho e que isso já está começando a afetar em alguns lugares a produtividade ou pelo menos é um ponto para ser melhorado nos próximos. Isso foi uma coisa interessante. O outro ponto trouxe sobre os riscos do excesso de tecnologia no ambiente de trabalho, às vezes tentando criar um ambiente moderno demais, mas que também pode, por vezes, ser um vilão da produtividade. Um exemplo que foi dado é que muitas vezes para você iniciar uma reunião, você tem que logar 4 ou 5 pessoas no sistema, conectar num projetor, fazer um conference call, colocar o seu ID junto com o Outlook da reserva e que, de repente, ao invés de ajudar e facilitar, isso também está atrapalhando. E tem a questão da experiência como um todo, não só mais a flexibilidade, mas a experiência, né, Cris, que você comentou. Um dos palestrantes trouxe um ponto bastante importante, né? Muitas empresas estão olhando para ações de bem-estar, né, do well-being, mas o que ele destacou na apresentação dele é não focar tanto só no well-being, mas também na experiência que se traz para o colega, né, para os colaboradores dentro do espaço de trabalho. Esse foi um dos pontos importantes também que foi destacado em uma das apresentações. Porque um dos... E aí, em seguida, nós tivemos a participação, né, agora do Thiago dentro de um dos painéis. E, Thiago, conta pra gente como é que foi, né? Para quem estava de espectador como eu, foi muito legal. O painel... Você lá, como é que foi? O painel FM do mundo, nós dimos a mesa com um professor que falava sobre estudos de tecnologia, foi o único tema um pouquinho mais fora, mas tivemos presente eu falando sobre o Brasil, um colega falando sobre a África, ele mora em Joanesburgo, na África do Sul, mas ele falou do continente de uma forma geral, e tivemos um colega da Malásia também, com a moderação de um colega da Tailândia. De uma forma geral, a apresentação que eu fiz, eu tentei fazer uma apresentação bem sóbria sobre as características do nosso país e tangibilizar o tamanho dos nossos estados, o tamanho da nossa área, com as diferenças de desenvolvimento e diferença de riqueza que cada estado gera e como é que eu comparo isso com outros países da Europa. Para quem viu a apresentação, por exemplo, vocês viram um mapa lá com as diversas bandeirinhas do Reino Unido, da Espanha, de Portugal, dentro dos nossos estados. Quando o pessoal, por exemplo, viu que a Espanha inteira cabe dentro do estado de Minas Gerais, todo mundo ficou muito surpreso. Mas como é que isso se reflete em termos de economia? Então, a hora que você olha para o GDP, para o PIB de cada um desses países, desses estados, normalmente eles estão num nível inferior. Então, da Espanha, por exemplo, tem um PIB equivalente ao da Irlanda, que é muito menor do que a Espanha, mas como ele tem uma população enorme, quase uma Angola inteira lá dentro, o PIB por pessoa acaba caindo. E como é que isso se reflete na questão do EFM? No final das contas, é uma diferença de maturidade e de desenvolvimento de cada uma das regiões. As necessidades das grandes capitais estão muito alinhadas com, fatalmente, os contratos que são assinados em outros grandes centros do mundo, como Londres, como Madrid, como Tóquio, como Nova York. Já em outras unidades, em outras cidades um pouco mais afastadas, fatalmente a necessidade é muito mais simples. Então, isso está bastante ligado com a questão da economia. Mas, de novo, de forma geral foi bastante bem recebido, muitas pessoas não têm a menor ideia do que se trata o nosso país, do tamanho, das dificuldades que nós temos. Ainda tem muito do estereótipo, né? Eu recebi 2 perguntas no painel sobre, além de samba e futebol, o que mais tem? E eu cortei e falei, tem negócios, lá tem muito negócio. E aí teve a pergunta de novo, eu repeti de novo, tem muito negócio. Isso é uma parte muito pequena do que a gente faz, tem muito negócio no nosso país. Então, só um pouquinho do que aconteceu no debate, mas foi bastante interessante. E, de novo, os desdobramentos também foram muito bacanas. Tivemos também a premiação, né? Eles fizeram a premiação, deram os prêmios para 3 categorias que eles criaram lá para a premiação.
para profissionais, para researchers, né, para os pesquisadores. Né, e para estudantes, né? Isso também, novamente, ontem nós falamos dos estudantes com a importância, e eles também estão valorizando bastante isso, até porque a Europa tem um desenvolvimento acadêmico muito mais consolidado, né, do que outras regiões do mundo. E um dos prêmios que foi dado, no caso do prêmio de pessoa jurídica, vamos dizer assim, foi até um trabalho de uma empresa junto com o Ministério da Justiça de Londres, da Inglaterra. E eu tive até a oportunidade de conversar com eles e o trabalho que eles desenvolveram lá, um trabalho tecnológico fantástico, né? Então, isso me impressionou bastante, porque o Ministério, e não só o Ministério da Justiça, eles estão em conjunto com outros ministérios, eles têm uma gestão assim, surpreendente, né? Nós brasileiros não estamos acostumados com esse tipo de surpresa na gestão pública, né? E então o sistema que eles têm lá é um sistema que faz reserva, por exemplo, de vaga de garagem, de estação de trabalho. E isso não é uma empresa, isso é um órgão público, né? Então realmente esse foi o trabalho ganhador lá do prêmio do EuroFM 2017. E só para mostrar como é que estamos indo, né, com a tecnologia, né? Quanto mais a tecnologia, e ela tem que, como disse o Thiago, ela tem que agregar, ela não tem que ser uma pilha de tecnologias que vai te atrapalhando no dia a dia, né? É uma tecnologia só que faz toda a gestão, né? No final da conferência houve um painel com os ex-chairmans do EuroFM, ou pelo menos os últimos 4, representando pelo menos os últimos 20 anos. E uma das perguntas que eu fiz no meio da sessão, na parte de perguntas, era sobre a cultura do associativismo, uma coisa que a gente bate muito forte no Brasil, que a gente percebe que em relação, principalmente ao mercado americano, ainda é muito baixo. E na Europa ele sofre o mesmo problema. A questão do engajamento das pessoas, das organizações, é uma coisa que leva bastante tempo, é uma coisa que eles têm sempre dificuldade para conseguir, mas como eles mesmos comentaram, que é um pouco da reflexão que a gente já fez no Brasil. Isso leva tempo e tem muito a ver com a qualidade do material que você produz. Faz um pouco parte da estratégia do que a Abrafac vem desenvolvendo ao longo do tempo. Eu acho, Thiago, nesse sentido, né, até na linha da sua pergunta que foi feita lá, eu acho que participar no EuroFM, por exemplo, é uma ponte para a gente ligar todas essas regiões, né? Cada uma tem seu trabalho, cada um tem seu fuso horário bem distinto, né? Pega a associação da Ásia, da Nova Zelândia, por exemplo, que eles participam lá, a gente vai conseguir fazer um call com eles em horários muito complicados. Mas que a gente possa ter esse intercâmbio de informações, de conhecimento, enfim. Eu acho que foi dado um recado bastante legal para a gente lá, como a Abrafac, para ajudar a construir essas pontes entre eles, porque a questão como disse o Thiago, o associativismo, ele realmente é baixo, mas eu acho que nós temos uma missão bem legal, bem grande aí de mostrar para os facility managers o quanto é importante a gente estar junto, né? Quanto é importante a gente fazer esse intercâmbio de informações, de conhecimento, tecnologias. Isso é muito importante, isso é fundamental. Antes de fechar, Cris, eu queria que você falasse da visita de hoje na Vodafone. Verdade. Eu tinha a possibilidade de escolher uma visita, né, dentro da programação, e escolhi a Vodafone, até como Pfizer, né, uma empresa que, vamos dizer que sim, que tem uma forma característica parecida com a Pfizer. Enfim, fui lá, conheci, realmente hoje eles aplicam o modelo FlexSpace full para todos, né? E eu fiquei bastante impressionado com a qualidade do trabalho que eles fizeram lá. O edifício é muito bem estruturado, muito bem cuidado, e eles investiram bastante, né, numa área de convivência, né, o que é a cafeteria deles lá, um restaurante com diversas opções de alimentação, mas muito mais para fazer o network, promover o network. Então, um espaço, assim, eu não sei, eu não peguei o número lá, mas pela minha cabeça aqui não tinha menos que 1.000 metros quadrados só dedicado a essa área. Obviamente que é um prédio que tem 3.000 colaboradores, mas é realmente eles investiram bastante tempo, né, bastante dinheiro para poder dar aos colegas também esse tipo de espaço de convivência para promover, enfim, a colaboração mesmo, né? Então, assim, eu saí de lá bastante impressionado e tenho certeza que as outras visitas que ocorreram também foram em ótimos locais, mas essa foi a que eu escolhi e saio daqui bastante feliz com o resultado de tudo. Para fechar alguns pontos, o maior valor agregado que a gente leva para o Brasil
dessa reunião foram as conexões que foram feitas. A gente conversou com o chairman do EuroFM, o pessoal do IFMA esteve aqui, de várias associações. Da África. E obviamente que no meio das festividades ou dos coffee breaks, a gente fecha um monte de acordo informal de troca de colaboração, de troca de informações, mas o grande ponto existe uma enorme possibilidade, uma enorme oportunidade de fazer uma troca sustentável e sólida de informações com outras associações do mundo. Eu vou aproveitar esse vídeo para fazer um pedido para quem estiver assistindo. Nós abrimos uma série de frentes de trabalho. Vai ser impossível dar conta só com os recursos que nós temos. Quem estiver voluntário, quem estiver com vontade de ajudar a gente a estar em contato com essas outras associações, para desenvolver alguns dos vários trabalhos que nós discutimos aqui no evento, entre em contato conosco, vocês serão mais do que bem-vindos. O que a gente mais precisa para desenvolver e trazer essas informações agora é braço. Então esse é o maior valor que a gente traz de volta dessa sessão. O ano que vem vai ser em Sófia, na Bulgária, capital da Bulgária. As datas não estão definidas ainda, mas vai ser mais ou menos próximo dessa época do ano. Os vídeos, todas as apresentações que foram feitas ao vivo, elas estão em processo de gravação. Nós fizemos as apresentações do Cris e a minha e vamos tentar antecipar a divulgação disso. A gente está trabalhando com as traduções, com a legenda delas, porque elas foram feitas em inglês. Mas a organização do EuroFM está preparando também todas as demais apresentações, onde vocês vão ter condição de assisti-las. Isso também leva um tempo por conta das traduções e tudo mais. A previsão do pessoal é em torno de 30 a 40 dias. Mas antes disso, nós, por nossa conta, aqui no Brasil, já vamos divulgar algum material, alguns insights que nós recebemos, algumas fotos que nós tiramos, para dar um pouquinho mais de gostinho para você do que a gente viu, da informação mais sólida, até que o conteúdo total venha lá mais para frente. Acho que era isso, Cris? Isso aí. Certo? Daqui a pouquinho estamos indo, estamos para o aeroporto. Mais umas 14, 15 horinhas a gente está chegando por aí, tá bom, gente? Isso aí. Um grande abraço, até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.